Era uma manhã de terça-feira nublada, e Clara se encontrava no supermercado local, um estabelecimento amplo com corredores que pareciam se estender infinitamente, cada um repleto de produtos que refletiam uma promessa de satisfação e conforto que ela sabia ser temporária. O carrinho de compras rangia ligeiramente conforme ela o empurrava, seu trajeto meticulosamente planejado para aproveitar as melhores ofertas do dia. Ao seu redor, os 4 filhos pequenos formavam uma comitiva barulhenta, alternando entre a ajuda desajeitada e a impaciência típica da infância. Lucas, o mais velho com apenas 8 anos, segurava firmemente a lista de compras, tomando para si a responsabilidade de checar cada item. Júlia, a menina de 6 anos, tentava alcançar qualquer guloseima à vista, mas era prontamente repreendida por um olhar de Clara. Os gêmeos Miguel e Sofia, com seus 4 anos de energia inesgotável, disputavam um jogo imaginário de quem via mais cachorros nas embalagens de cereais. Mamãe, podemos levar biscoitos hoje? A vozinha esperançosa de Miguel cortou o barulho ambiente. Seus olhos grandes e brilhantes fixos em uma embalagem colorida de biscoitos de chocolate que prometia ser mais do que um simples lanche. Clara olhou para o rosto esperançoso de seu filho e sentiu uma pontada de tristeza. As finanças estavam particularmente apertadas naquele mês, e cada item no carrinho já estava calculado para não exceder o orçamento que ela rigidamente estabelecera antes de sair de casa. Vamos ver, querido. Ela respondeu, tentando manter a voz neutra para esconder sua hesitação. Ela adicionou mentalmente o preço dos biscoitos ao total que já tinha calculado 3 vezes desde que entrara na loja. Ainda faltavam itens essenciais, como pão e leite, que não podiam ser ignorados. Júlia, notando a hesitação da mãe, juntou-se ao coro com seu irmão, agarrando-se à barra do vestido de Clara. Por favor, mamãe, eu também quero biscoitos, ela suplicou, puxando o vestido com um pouco mais de força do que necessário. Clara suspirou, seus olhos percorrendo o corredor, notando outros pais com carrinhos menos hesitantes. Ela se agachou para ficar à altura dos gêmeos e falou com uma doçura forçada. Vocês 2 sabem que mamãe gostaria de dar tudo o que vocês querem, certo? Mas precisamos pensar no que é realmente necessário. Biscoitos são gostosos, mas... Mamãe, mas é só um pacote. Miguel interrompeu, sua expressão tornando-se um misto de súplica e frustração. Clara acariciou o cabelo do filho, a realidade de sua situação financeira pesando sobre seus ombros como uma capa de chumbo. Eu sei, meu amor. Deixe-me pensar um pouco, tá bom? Ela prometeu, oferecendo um sorriso trêmulo. Os filhos, sentindo a seriedade nas palavras da mãe, assentiram, um pouco mais calmos. Clara se levantou, pegou o carrinho novamente e continuou pelo corredor. Seus pensamentos estavam tumultuados. Como explicar para crianças tão pequenas que, às vezes, mesmo os pequenos prazeres precisam ser sacrificados? Pensou ela, enquanto fazia as contas novamente em sua mente, esperando encontrar espaço para aquele pequeno agrado. O carrinho continuou a deslizar pelos corredores, e Clara, embora cercada por sons de risadas e conversas de outros clientes, sentia-se isolada em sua bolha de preocupações maternais, cada decisão pesando mais do que os produtos que colocava no carrinho. Finalmente, após uma longa jornada pelos corredores do supermercado, Clara alcançou o caixa. Ela sentia o peso de cada olhar enquanto alinhava cuidadosamente os itens na esteira, seu coração pulsando em seu peito com uma mistura de ansiedade e esperança. Enquanto os produtos avançavam, seus olhos não deixavam o visor do caixa, onde os preços cresciam em um ritmo que parecia sinistramente rápido. A caixa, uma jovem de olhar apressado e gestos mecânicos,
Registrava cada item com uma eficiência que, de alguma forma, só aumentava o nervosismo de Clara. O som do bip tornou-se a trilha sonora de uma crescente tensão, enquanto Clara apertava firme a carteira, sentindo o escasso conteúdo em dinheiro. "Mamãe, está quase acabando?" Lucas perguntou, puxando levemente a manga da mãe, distraído pelos doces colocados estrategicamente ao alcance das crianças na fila do caixa. "Quase, amor," Clara respondeu, forçando um sorriso enquanto passava o último pacote de macarrão. Ela hesitou por um momento ao alcançar o leite, fazendo as contas rapidamente em sua cabeça. Foi nesse instante que a paciência da caixa pareceu esgotar-se. "Vamos, senhora, está atrasando a fila", a caixa disse com uma rispidez que fez Clara encolher-se. Sua voz carregava uma impaciência que era quase palpável, e Clara sentiu o rubor subir por seu pescoço à medida que olhares curiosos e frustrados começaram a se voltar em sua direção. Clara olhou timidamente para trás, encontrando os olhos de outros clientes. Alguns desviavam o olhar rapidamente, outros murmuravam entre si, lançando olhares furtivos em sua direção. O julgamento silencioso, misturado com murmúrios indistintos, envolveu-a como uma névoa fria e desconfortável. "Eu só preciso de um segundo", Clara murmurou, sua voz quase um sussurro enquanto ela revirava a carteira em busca de algumas moedas que talvez tivesse perdido. Cada segundo parecia estender-se infinitamente, a pressão aumentando enquanto ela sentia cada vez mais os olhos sobre ela. "Não temos o dia todo, sabe?" A caixa interrompeu novamente, seu tom agora carregado de um desdém que fez Clara sentir um nó no estômago. Ao seu lado, Júlia começou a puxar sua mão, sentindo a tensão, enquanto os gêmeos se encolhiam perto do carrinho, percebendo a mudança na atmosfera. "Mamãe, o que está acontecendo?" Miguel perguntou, sua voz pequena e confusa. "Nada, meu querido, só um pequeno atraso." Clara tentou tranquilizá-lo, dando-lhe um sorriso que esperava ser reconfortante. Ela finalmente encontrou algumas moedas que somavam apenas alguns centavos, longe do suficiente para cobrir o total. Enquanto ela lutava para decidir o que remover das compras para ajustar ao dinheiro que tinha, a caixa suspirou audivelmente, revirando os olhos e olhando para o relógio, uma clara exibição de impaciência que só servia para aumentar o constrangimento de Clara. Ela sentiu uma mistura de humilhação e desespero, sabendo que cada decisão agora estava sendo observada e julgada por uma fila de estranhos impacientes. Nesse momento de intensa pressão, Clara sentia como se estivesse sozinha sob um holofote, cada movimento e decisão pesando mais do que os alimentos que ela tentava comprar. Clara estava meticulosamente escolhendo quais itens retirar do carrinho, cada decisão acompanhada de um suspiro triste. Lucas olhava para a mãe, seus olhos refletindo uma confusão silenciosa. "Mamãe, por que você está tirando o leite?" ele perguntou, sua voz trêmula. "Às vezes precisamos fazer escolhas difíceis, querido", Clara respondeu, lutando para manter a voz firme. Ela retirou uma caixa de cereal e uma embalagem de queijo, os itens que pareciam luxos naquele momento. Foi então que um senhor, até então um espectador silencioso daquela cena dolorosa, se aproximou. Vestido com simplicidade, mas com uma postura que denotava gentileza, ele observava com uma expressão de preocupação crescente. "Quanto falta para completar?" perguntou ele, sua voz suave cortando a tensão do momento. Clara, pega de surpresa, olhou para cima. Seus olhos encontraram os dele, cheios de uma empatia calorosa. "Ah, eu estava tentando..." Ela começou a explicar, sua voz falhando. Antes que ela pudesse terminar, o senhor estendeu algumas notas para a caixa. "Isso deve cobrir", disse ele com firmeza, mas com uma gentileza que fez Clara sentir um calor inesperado em meio ao frio constrangimento.
Mas, senhor, eu não posso aceitar. Clara tentou recusar, a vergonha e o orgulho lutando dentro dela. Por favor, ele interrompeu, oferecendo-lhe um sorriso tranquilizador. Considere isso um pequeno gesto de gentileza. Ninguém deveria ter que escolher entre o essencial e o essencial. Clara olhou para os filhos, que observavam a interação com olhos arregalados. O alívio e a gratidão começaram a se sobrepor à vergonha inicial. Obrigada, realmente eu não sei como agradecer, ela disse, sua voz embargada pela emoção. Não há de quê, respondeu o senhor, seu sorriso tornando-se ainda mais caloroso. Todos nós precisamos de uma mão amiga de vez em quando. Enquanto a caixa, agora silenciosa, registrava os últimos itens, Clara sentiu os olhares aliviados dos outros clientes. A tensão deu lugar a um sentimento de comunidade, mesmo que momentâneo. Mamãe, aquele homem é um anjo? Júlia perguntou, seus olhos brilhando com a inocência da juventude. De certa forma, sim, ele é, Clara respondeu, um sorriso suave finalmente encontrando seu caminho de volta aos seus lábios. Com as compras agora pagas, Clara arrumou as sacolas no carrinho, cada movimento refletindo o alívio que sentia. Ela se virou para agradecer novamente ao senhor, mas ele já estava se afastando, sua figura tornando-se parte da multidão. Agradecida e com o coração um pouco mais leve, Clara guiou os filhos para fora do caixa, pronta para deixar o supermercado, mas não sem levar consigo uma renovada fé na bondade humana. As palavras de agradecimento que ela ensaiava em sua mente eram sinceras e profundas, mas ela sabia que talvez nunca tivesse a chance de dizê-las pessoalmente ao seu benfeitor misterioso. Assim que deixaram o caixa para trás, Roberto, com um gesto amigável, guiou Clara e seus filhos para a pequena lanchonete anexa ao supermercado. O aroma de café fresco e pães assados enchia o ar, um contraste reconfortante com a tensão do momento anterior. Por favor, permita-me comprar-lhes um café. Vocês devem estar cansados, disse Roberto, conduzindo-os até uma mesa perto da janela. Enquanto se sentavam, os funcionários da lanchonete cumprimentavam Roberto com respeito e carinho, evidenciando sua familiaridade e estima pelo homem. Ele pediu cafés e sucos para as crianças e um conjunto de lanches, insistindo, apesar dos protestos tímidos de Clara, que era o mínimo que ele poderia fazer. Eu realmente aprecio isso, Sr. Almeida. Não sei o que teria feito lá atrás sem sua ajuda. Clara começou, uma vez que estavam sozinhos e as crianças ocupadas com seus sucos e lanches. A vida tem sido um pouco dura ultimamente. Roberto acenou com compreensão. Por favor, me chame de Roberto. E não precisa agradecer, Clara. Estamos nesta comunidade para nos apoiar, não é mesmo? Ele sorriu, incentivando-a a se sentir mais confortável. Encorajada por suas palavras, Clara continuou. Ser mãe solteira é um desafio diário. Eu tento fazer o melhor para meus filhos, mas às vezes parece que não importa o quanto eu tente, nunca é suficiente. Ela suspirou, olhando brevemente para seus filhos que brincavam entre si, alheios às preocupações dos adultos. Roberto ouviu com atenção, seus olhos refletindo uma mistura de simpatia e algo mais, um interesse perspicaz que se aprofundou quando Clara mencionou Felipe. E o pai deles, se posso perguntar? Clara hesitou, um nó formando-se em sua garganta ao trazer à tona memórias dolorosas. Felipe, ele desapareceu há alguns anos. Ele era um bom homem, amoroso e dedicado. Mas um dia, ele saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Tentamos encontrá-lo, claro. A polícia, detetives particulares, mas nada. Isso soa incrivelmente difícil, Roberto comentou, seu olhar se intensificando. Felipe era o nome dele, você disse? E ele trabalhava em construção. Sim. Ele era encarregado de uma equipe em vários canteiros de obras na cidade. Por que a pergunta? Clara olhou para Roberto, curiosa com seu súbito interesse detalhado. É uma coincidência notável, Roberto disse.
Sua voz baixa, quase como se falasse mais para si mesmo. Meu filho, também chamado Felipe, desapareceu sob circunstâncias misteriosas quase na mesma época. Ele também estava envolvido na construção. Clara arregalou os olhos, surpresa pela coincidência. Você acha que... Ela começou, mas sua voz falhou, o peso das possibilidades a silenciando. Roberto colocou a mão sobre a dela, um gesto de apoio. Não sei, Clara, mas quem sabe, talvez explorando nossas histórias juntos, possamos encontrar algumas respostas. Ele ofereceu um sorriso encorajador, embora seus próprios olhos traíssem uma esperança cautelosa. Enquanto falavam, a tarde deslizava para a noite, o céu além da janela da lanchonete tingindo-se de tons de laranja e rosa. Roberto e Clara continuaram a conversar, compartilhando detalhes de suas vidas, cada um encontrando um consolo inesperado na companhia e nas experiências do outro. A possibilidade de uma conexão mais profunda entre suas histórias parecia tanto uma promessa quanto um mistério, instigando-os a buscar mais do que apenas conforto nas palavras trocadas. A pergunta de Roberto ecoou na pequena lanchonete, trazendo um silêncio momentâneo ao redor deles. Clara, percebendo a mudança abrupta na expressão dele, assentiu lentamente, a confusão evidente em seu rosto. Sim, ele trabalhava na construção. Era encarregado em vários projetos grandes pela cidade. Mas, Roberto, por que essa pergunta? Parece preocupado. Roberto passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração misturada com uma ansiedade repentina. É uma coincidência estranha. Meu filho Felipe, ele também estava envolvido na construção. Nós tivemos uma discussão, uma briga feia sobre suas escolhas de vida. Ele saiu de casa aquela noite e nunca mais voltou. Roberto olhou para Clara, seus olhos buscando alguma compreensão ou talvez conforto. Clara cobriu a boca com a mão, a surpresa transformando-se em preocupação. Oh, Roberto, isso é terrível. Sinto muito mesmo. Mas você acha que poderia haver alguma ligação entre os dois? Quero dizer, é um campo grande. Muitas pessoas trabalham com construção. Roberto balançou a cabeça, o olhar perdido em pensamentos. Não sei, Clara, mas é uma coincidência que não posso ignorar. Depois que Felipe desapareceu, tentei de tudo. Contratei detetives, falei com seus amigos, colegas de trabalho, nada. Como se ele tivesse desaparecido no ar. E agora, você me diz que seu marido, também Felipe, desapareceu na mesma época, também envolvido na construção. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. É assustador pensar que pode haver mais do que uma coincidência. Talvez devêssemos investigar isso juntos, ver se há algum elo que perdemos. Roberto assentiu, o determinismo firmando seus traços. Sim, vamos fazer isso. Eu tenho alguns contatos que ainda podem ter informações. Talvez possamos começar por aí. E você, tem algo que possa nos ajudar? Alguma coisa que Felipe deixou para trás? Alguma pista que não tenha sido seguida até o fim? Clara pensou por um momento, franzindo a testa em concentração. Ele tinha um diário de trabalho, onde anotava detalhes dos projetos, das reuniões. Sempre foi muito organizado com isso. Está em casa, em algum lugar. Eu nunca tive coragem de mexer muito nas coisas dele depois que ele sumiu. Isso pode ser um bom começo, Roberto disse, seu tom agora um pouco mais esperançoso. Talvez possamos encontrar algo lá que nos dê uma pista, um nome, qualquer coisa. Os dois concordaram em se encontrar novamente, desta vez na casa de Clara, para examinar o diário de trabalho de Felipe. Enquanto terminavam seus cafés, cada um perdido em seus pensamentos, o peso daquela coincidência e a possibilidade de um mistério maior os unia de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter previsto. Clara olhou para Roberto, sua expressão séria. Roberto, seja lá o que descobrirmos, espero que nos traga alguma paz, alguma resposta.
Eu também espero isso, Clara, Roberto respondeu, a sinceridade em sua voz tão clara quanto o medo de descobrir a verdade. Ambos sabiam que estavam prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar suas vidas para sempre, seja revelando segredos escondidos há muito tempo ou reabrindo feridas antigas. Com esse pensamento, deixaram a lanchonete, o céu do final da tarde, tingido de um laranja profundo, que parecia refletir o calor e a intensidade de sua nova e incerta aliança. No silêncio confortável que se seguiu à decisão de investigarem juntos, Clara sentiu-se compelida a compartilhar algo mais pessoal. Ela mergulhou a mão na bolsa, seus dedos encontrando a borda áspera de uma fotografia desgastada pelo tempo. Com mãos trêmulas, ela puxou a imagem e hesitou por um momento, olhando para a foto como se para ganhar coragem. Roberto, eu quero que você veja algo, Clara disse suavemente, estendendo a fotografia para ele. A imagem mostrava um homem de sorriso fácil e caloroso, cercado por 4 crianças pequenas, cada uma delas irradiando felicidade e inocência. A luz do sol filtrava-se através das folhas de uma árvore ao fundo, criando um halo quase místico em torno deles. Roberto estendeu a mão, pegando a foto com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de suas emoções. Assim que seus olhos tocaram a imagem, seu rosto endureceu e então suavizou, uma complexidade de sentimentos passando por ele visivelmente. É ele, meu filho, ele murmurou quase inaudível, sua voz embargada pela emoção. Uma única lágrima escapou, traçando um caminho lento por sua face enrugada. Você tem certeza? Clara perguntou, a voz carregada de uma mistura de esperança e medo. Sim, eu nunca poderia esquecer aquele sorriso. É Felipe, meu Felipe, Roberto respondeu, a certeza na sua voz fazendo com que suas mãos tremessem ainda mais. Ele parece tão feliz aqui, Clara, como isso foi tirado pouco antes de ele. Sim, foi no aniversário de Lucas, apenas alguns meses antes de Felipe desaparecer. Clara explicou, seu coração apertando ao ver a dor evidente no rosto de Roberto. Ele amava os meninos, nunca perderia isso, a menos que algo muito grave tivesse acontecido. Os dois compartilharam um olhar carregado de entendimento mútuo, a realidade de suas situações entrelaçadas, tornando-se mais palpável com cada momento que passava. Clara, isso significa que nossas histórias estão conectadas mais profundamente do que poderíamos imaginar. Felipe não desapareceu por vontade própria. Algo aconteceu com ele, com nosso Felipe. Clara assentiu, sentindo a gravidade da situação pesar sobre seus ombros. Nós precisamos descobrir o que aconteceu, Roberto. Por eles, por nós. Dando-se as mãos, compartilharam um momento de silêncio, cada um perdido em seus pensamentos e temores, mas também encontrando um novo propósito na companhia um do outro. Foi um pacto silencioso. Eles iriam buscar a verdade, não importava quão difícil ou doloroso o caminho pudesse ser. Roberto finalmente quebrou o silêncio, a determinação firmando sua voz. Vamos começar pelo diário de trabalho dele. Você disse que ele anotava tudo lá, não é? Talvez haja algo que possamos usar como ponto de partida. Sim, eu vou buscar assim que chegarmos em minha casa. Quem sabe o que podemos encontrar lá? Clara respondeu, sentindo um fio de esperança se acender dentro dela. Juntos, eles se levantaram, a foto ainda nas mãos de Roberto, agora um símbolo de sua missão compartilhada, e prepararam-se para enfrentar o que quer que estivesse à espera. Logo após a decisão de investigar o desaparecimento de Felipe, Roberto sentiu uma urgência que não experimentava há anos. Ele pegou seu telefone e discou o número de Marcos Lima, um detetive aposentado que havia sido seu amigo desde a juventude. O telefone tocou apenas uma vez antes de uma voz rouca atender. Marcos, sou eu, Roberto.
Preciso de sua ajuda com algo muito pessoal. Roberto começou, sua voz tensa com a seriedade do pedido. Roberto, claro, homem, fale. O que está acontecendo? Marcos respondeu, sua voz mostrando preocupação imediata. É sobre meu filho, Felipe. Eu acho que pode haver uma nova pista sobre seu desaparecimento. Pode me encontrar amanhã? Preciso lhe mostrar algo. Claro, claro. Vou estar aí. Qualquer coisa para você, meu amigo, disse Marcos, e eles marcaram de se encontrar na casa de Clara, onde o diário de trabalho de Felipe ainda estava guardado. No dia seguinte, Marcos chegou cedo, trazendo consigo uma velha maleta cheia de ferramentas de investigação que ele guardara desde seus dias de detetive. Clara os recebeu com uma mistura de nervosismo e gratidão, conduzindo-os até a sala de estar onde o diário estava guardado em uma gaveta de uma antiga escrivaninha. Obrigada por vir, Marcos. Este é o diário de trabalho de Felipe. Nós pensamos que poderia haver algo nele que nos ajudasse a entender o que aconteceu. Clara explicou, entregando o pesado caderno de couro para o detetive. Marcos acenou com compreensão, abrindo o diário com mãos experientes. Juntos, eles passaram horas folheando as páginas cuidadosamente organizadas, cada entrada meticulosamente datada e detalhada. Marcos, com sua experiência, apontou padrões e anotações que poderiam ser relevantes, enquanto Roberto observava, esperando que cada página virada trouxesse uma revelação. Olha isso aqui, Marcos disse de repente, apontando para uma série de entradas que mencionavam um certo projeto de construção onde Felipe trabalhara pouco antes de desaparecer. Esses nomes aqui e estas datas, isso não parece estranho para você? Roberto se inclinou para ver melhor, seu coração batendo mais rápido. Sim, eu me lembro desse projeto. Ele mencionou estar trabalhando em algo grande, algo que o deixava nervoso. Estranho como ele menciona essa pessoa várias vezes. Quem é essa pessoa, Clara? Você reconhece o nome? Marcos perguntou, olhando para Clara. Clara franziu a testa, tentando se lembrar. Não tenho certeza, mas posso tentar descobrir. Talvez eu possa falar com antigos colegas dele, ver se alguém sabe algo. Boa ideia, disse Marcos, anotando o nome em seu bloco de notas. Vou fazer algumas investigações de minha parte também, se esse cara estava envolvido com Felipe de alguma forma significativa. Precisamos saber mais. Encorajados por terem uma direção a seguir, Roberto, Marcos e Clara passaram o resto do dia planejando seus próximos passos. Eles dividiram tarefas, determinados a seguir cada pista, cada nome mencionado no diário. Enquanto Marcos usaria suas conexões para investigar os aspectos mais obscuros do caso, Clara se comprometeu a falar com qualquer um que pudesse ter informações sobre os últimos dias de Felipe. À medida que o dia se transformava em noite e a sala de estar de Clara era banhada pelo brilho suave das lâmpadas, havia um sentimento palpável de determinação entre eles. Não sabiam ainda, mas estavam no caminho de desvendar um mistério que seria muito mais complexo e perigoso do que qualquer um deles poderia prever. Toda a semana que se seguiu foi marcada por uma tensão palpável e uma expectativa carregada. Clara mal conseguia focar em suas tarefas diárias, com o pensamento constante de que a qualquer momento poderiam ter notícias sobre Felipe. Roberto, igualmente ansioso, mantinha contato constante com Marcos, esperando avidamente por qualquer desenvolvimento. Finalmente, numa tarde nublada de quinta-feira, o telefone de Clara tocou com um número que ela agora reconhecia imediatamente como o de Marcos. Ela atendeu no primeiro toque, seu coração batendo descompassado. Clara, sou eu, Marcos. Tenho notícias. Encontramos ele. A voz de Marcos era calma, mas Clara podia sentir a tensão subjacente. Você encontrou o Felipe? Ela respondeu, sua voz tremendo com a mistura de esperança e medo. Sim,
Ele está vivo. Está morando em uma pequena cidade não muito longe daqui. Não parece estar em perigo imediato, mas ele parece cansado, Clara. Muito desgastado, explicou Marcos, tentando prepará-la para o que encontraria. Roberto, que estava com Clara quando ela atendeu o telefone, segurou sua mão em um gesto de apoio. Vamos até lá. Marcos, estamos indo agora, declarou Roberto firmemente. Estarei esperando por vocês. Vou enviar o endereço, disse Marcos, antes de desligar. Rapidamente, Clara e Roberto reuniram suas coisas e se dirigiram ao carro. Durante a viagem, poucas palavras foram trocadas. Cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o reencontro iminente, repassando anos de memórias e perguntas sem resposta. Ao se aproximarem da pequena cidade que Marcos mencionara, o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre as modestas casas e ruas tranquilas. Eles encontraram Marcos esperando por eles na entrada da cidade, e ele os guiou até uma casa discreta na periferia. Quando chegaram, uma figura estava parada na porta. Era um homem que Clara reconheceria em qualquer lugar, apesar das marcas do tempo e do evidente desgaste. Felipe, mais velho, e com cabelos agora salpicados de cinza, mas indubitavelmente o homem que ela amava. Felipe! Clara sussurrou, saindo do carro e correndo em sua direção. Felipe olhou para eles, uma expressão de reconhecimento e surpresa cruzando seu rosto. Clara! Roberto! Ele falou, sua voz rouca pela emoção. Clara não hesitou e o abraçou, sentindo as lágrimas começarem a fluir livremente. Felipe, meu Deus, Felipe, você está bem? Ela perguntou, segurando o rosto dele entre as mãos, examinando cada linha como se para se certificar de que ele era real. Eu estou bem, agora que vocês estão aqui, Felipe respondeu, envolvendo Clara e Roberto em um abraço que parecia querer recuperar os anos perdidos. Marcos observava a cena com um sorriso discreto, satisfeito por ter reunido a família. Vamos entrar. Há muito o que conversar, sugeriu ele, guiando todos para dentro da casa. Lá dentro, enquanto se sentavam na modesta sala de estar de Felipe, o ar estava carregado com a promessa de revelações. As perguntas que tinham, as histórias que precisavam ser contadas e as cicatrizes que poderiam finalmente começar a curar. Com os primeiros relatos de Felipe, uma nova jornada estava prestes a começar, uma que os levaria a explorar as profundezas do que havia acontecido durante os anos de separação. Na modesta sala de estar de Felipe, o ambiente estava carregado de emoção pura e incontida. Após o primeiro abraço emocionado, todos se acomodaram no sofá, ainda se segurando como se temessem que qualquer distanciamento pudesse separá-los novamente. Lágrimas brilhavam nos olhos de cada um, refletindo a luz suave que entrava pela janela. Felipe, conte-nos tudo, por favor. O que aconteceu com você todos esses anos? Clara perguntou, segurando a mão dele firmemente, como se transmitindo através do toque a força que ele poderia precisar para reviver suas memórias. Felipe respirou fundo, uma mistura de alívio e dor evidente em seu olhar, enquanto começava a falar. Pai, eu estava tão perdido, ele começou, sua voz trêmula enquanto buscava as palavras certas. Depois daquela briga, eu só precisava limpar minha cabeça. Fui para um projeto de construção em outra cidade, apenas para pensar. Mas então, aconteceu um acidente. Eu fui hospitalizado e quando finalmente acordei, tinha perdido parte da minha memória. Não lembrava quem eu era, muito menos como voltar para casa. Roberto, ouvindo atentamente, apertou a mão de Felipe, suas próprias lágrimas correndo livremente. Meu filho, eu procurei por você em todos os lugares. Eu nunca perdi a esperança de te encontrar. E eu sinto muito por todos vocês terem passado por isso. Eu não sabia, eu não conseguia lembrar. Felipe continuou, a dor em sua voz tão palpável
que Clara teve que se conter para não chorar novamente. Foi apenas há alguns meses comecei a ter flashes da minha vida anterior e, com a ajuda de algumas pessoas que conheci, comecei a juntar os pedaços. Clara apertou sua mão em resposta, incentivando-o a continuar. E então eu comecei a procurar, tentando rastrear meu caminho de volta para casa. Foi difícil, sem dinheiro, sem documentos. Mas algo dentro de mim sabia que eu precisava continuar, que tinha uma família me esperando. Felipe, estamos aqui agora. E isso é tudo o que importa, Roberto disse firmemente, envolvendo o filho em outro abraço, cada palavra fortalecendo os laços que o tempo e a distância haviam tentado desfazer. A conversa continuou pela tarde dentro, cada membro da família compartilhando as dores e alegrias dos anos perdidos. As crianças, ouvindo atentamente, aproximaram-se de Felipe, tocando-o e falando com ele, como se para garantir-se de sua realidade. Conforme a noite caía, os laços de família, embora testados pelo tempo e pelo trauma, começavam a se entrelaçar novamente com uma força renovada. As feridas, longe de serem completamente curadas, começavam o processo de cicatrização, ajudadas pela presença e pelo amor compartilhado naquela sala. Enquanto todos se preparavam para deixar a casa de Felipe e voltar para casa, havia uma sensação palpável de começo de uma nova jornada juntos, uma que prometia não apenas redenção e reconciliação, mas também a esperança de construir novas memórias, mais felizes e mais completas. O supermercado, que antes havia sido o palco de um encontro cheio de ansiedade e desconforto para Clara, agora se transformava em um lugar de celebração e reunião. Com as prateleiras coloridas como pano de fundo, Clara e Felipe, ao lado de Roberto, montaram um pequeno estande na entrada, adornado com fotos e pequenas notas sobre sua jornada. Felipe, com um sorriso tímido mas genuíno, segurava um folheto que narrava brevemente sua história. Passantes, atraídos pela curiosidade e pelo espírito comunitário, paravam para ler, escutar e, por vezes, compartilhar suas próprias histórias de perda e reencontro. Cada ouvinte deixava com uma nova compreensão da fragilidade e da força dos laços humanos. É incrível como a vida pode nos surpreender. Clara comentava com uma visitante, uma senhora que enxugava uma lágrima ao lado do carrinho de compras. E como a bondade de um estranho pode se transformar no primeiro passo para um caminho completamente novo. Felipe, ouvindo as palavras de sua mãe, adicionava com uma voz mais firme do que antes: "Eu espero que nossa história inspire outros a não perderem a esperança. A persistência e o amor nos trouxeram de volta para casa, para onde pertencemos." Roberto, o observando de perto, não conseguia desviar o olhar da interação calorosa entre seus entes queridos e a comunidade que os cercava. A sua vida, uma vez marcada pela incerteza e pelo medo do desconhecido, agora encontrava um novo propósito na união e na esperança. Ao fim do dia, enquanto ajudava a desmontar o estande, Roberto refletia sobre a jornada que haviam percorrido juntos. "Sabe, Clara, eu sempre acreditei que o supermercado era apenas um lugar para vender coisas." Ele começou, arrumando uma das cadeiras. Mas hoje ele foi muito mais. Foi um lugar de cura, de compartilhar e de recomeçar. Clara, colocando o último dos folhetos em uma caixa, sorriu para Roberto. "E pensar que tudo começou com um gesto simples de bondade aqui mesmo. Não é à toa que dizem que um pequeno gesto pode mudar o mundo. Ou pelo menos o nosso mundo." Roberto concordou, olhando ao redor do supermercado agora quase vazio. "Este lugar nunca mais será o mesmo para mim, e eu estou grato por isso." Ao fecharem a loja juntos, o sol se punha, banhando o estacionamento em tons de laranja e rosa, simbolizando o fechamento de um capítulo difícil e o início de um novo, repleto de possibilidades e promessas. Unidos,
Clara, Felipe e Roberto saíram do supermercado, não apenas como uma família restaurada, mas também como símbolos de resiliência e renovação, prontos para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse.